Oi, como você está? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu já te contei, da última vez que eu passei uma temporada nos meus pais porque eu estava precisando de ajuda, mas tudo isso você já sabe, porque da outra vez eu te contei tudo. Bom, meu marido voltou de viagem e finalmente nós vamos poder voltar para casa. Nos últimos dias, eu li Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 25, quando Isaac passa por algumas situações na vida dele. Algumas situações mais favoráveis, outras menos favoráveis, e ao longo do meu final de semana, eu pensei bastante a respeito disso. Eu vivi circunstâncias muito boas, mas também fui lembrada sobre dificuldades e situações difíceis que chegam sobre a vida de todos, até mesmo sobre a vida dos cristãos. E isso me fez lembrar desse texto. Afinal, você conhece esse texto? Você já leu essa história? Eu vou ler para você então. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berzeba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Estive pensando em Isaque e sobre o fato de que ele era um líder nômade. Ele vivia em cabanas e peregrinava pela região de Canaã. Por ser um nômade, sempre que as circunstâncias mudavam e impossibilitavam a vida em uma determinada região, Isaque precisava levantar o seu acampamento e buscar por uma região mais favorável. Uma região favorável significava terra propícia para criar o gado, porque esse gado serviria de alimento para eles e também de moeda de troca. Sendo assim, ele precisava cuidar do gado, isto é, ele precisava de pasto e de água. Deixa eu te perguntar, o que é favorável para você? O que configura uma vida favorável no seu imaginário? Do que você realmente precisa? Contas pagas? Uma casa confortável? Uma posição bacana no serviço? Um corpo bonito? Uma rotina sob controle? O que é favorável para você? Bom, na última vez que Isaque foi surpreendido por uma situação difícil que o levou a migrar, a fome, lembra? Ele decidiu ficar lá na região de Gerar, a terra dos filisteus. Não porque essa região lhe parecia favorável bastante, mas porque esse tinha sido o pedido de Deus, a ordem que Deus havia dado. Deus havia prometido que se Isaque permanecesse em Gerar, ele então estaria com Isaque e o abençoaria. Confirmaria o juramento que fez ao pai dele, Abraão, dando a ele uma descendência numerosa, uma terra para essa descendência, e ainda assim faria dele uma bênção para todas as nações. Ok, então Isaque ficou em Gerar, apesar de Gerar não ser a terra mais favorável, porque na concepção de Isaque a terra mais favorável era o Egito, afinal Isaque estava fugindo da fome, mas ele ficou.
E eu acredito que o seu rebanho naquela época devia estar muito magro e em número reduzido, afinal de contas ele veio fugindo da fome desde lá do Negueb. Ele, portanto, precisava de uma alternativa para ganhar tempo e se recuperar, algo que ele pudesse comercializar sem diminuir o seu rebanho, algo que pudesse contribuir com a alimentação do clã também. Então Isaac resolveu fazer uma lavoura, sim, uma lavoura. Ele começou a plantar. Essa não era uma prática de povos nômades. Afinal, plantar algo envolve espera. Envolve tempo de semeadura e tempo de colheita. A questão é que um grupo nômade não sabe se estará naquela terra no momento da colheita. Ainda assim, Isaac inovou e acrescentou essa prática ao histórico da sua família, a agricultura. Isaac era bastante inteligente. Mas não só isso. Ele plantou e Deus o abençoou. Ele não era só inteligente, mas ele tinha um Deus. Deus o abençoou e permitiu que não apenas Isaac colhesse o que havia plantado, mas colhesse a 100 por 1. Isso é, colhesse 100 vezes mais do que ele plantou, 100 vezes mais frutos do que a quantidade de sementes plantadas. Provavelmente, Isaac usou dessa colheita para alimentar seu clã e também usou o excedente para comercializar com os próprios filisteus. E eu acredito que esse excedente não foi pouco, porque Isaac enriqueceu, mas Isaac enriqueceu muito. O seu rebanho aumentou e o número dos seus servos também. Isaac agora não era qualquer líder de um clã nômade, ele era ainda maior e era o proprietário de muitas cabeças de gado. Ele era agora um homem poderoso em terra estrangeira. Por conta disso, o povo daquelas terras começou a nutrir uma inveja profunda por Isaac. Isaac começou a incomodar. Sabe, eu posso até imaginar os comentários do povo. Quem esse homem pensa que é? Acabou de chegar e já está colocando as asinhas pra fora? Ele mente pra gente, diz que não é casado com Rebeca, planta nas nossas terras, usa da nossa água e está mais rico do que a gente. Pois é. E a gente não pode nem dar uma lição nesse cara, porque ele é o queridinho do rei. O rei disse, não toquem nele, blá, 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 blá. Ai, ninguém merece nisso. É bem verdade que Isaac realmente não poderia ser tocado por ninguém. Essa era uma ordem que veio do próprio rei Abimeleque. Mas o povo sabia que podia mandar um recado para Isaac, e eles fizeram exatamente isso. Isaac usava a água que buscava dos poços que os servos do seu próprio pai tinham cavado no passado, quando passaram por aquelas terras. Sabendo disso e movidos por grande inveja, os filisteus encheram os poços de terra, impossibilitando que eles fossem utilizados por Isaac e pelo seu clã. Dessa forma, a mensagem era bem clara: você não é bem-vindo, cai fora. Imagine se você morasse de favor na casa de alguém e essa pessoa se recusasse a dar água para você e essa pessoa impossibilitasse que você tirasse água para as suas refeições ou usasse o chuveiro da casa para tomar um banho. Em outras palavras, essa pessoa estaria te colocando para fora. Ela estaria dizendo bem claro que você não é bem-vindo, porque sem água não dá para sobreviver. Você acredita que na época de Abraão fizeram a mesma coisa com ele, assim como fizeram com Isaac? Taparam um dos poços de Abraão e também brigaram com os servos dele. Até que um determinado dia, o próprio rei Abimeleque foi ao acampamento de Abraão e propôs a ele um juramento de paz. Mais do que depressa, Abraão aproveitou a oportunidade e falou sobre a situação do poço e incluiu a posse desse poço no acordo com Abimeleque. O problema estava resolvido. Abraão era um homem também muito esperto. Agora Isaac se encontrava na mesma situação de seu pai. Os poços tapados, resistência para permanecer ali naquela terra, e então uma oportunidade diante dos seus olhos. O próprio rei Abimeleque estava diante dele em um determinado momento. Não o rei Abimeleque da época de Abraão, mas possivelmente um filho ou um neto. E ali, diante do rei,
Antes que Isaque pudesse dizer qualquer coisa, Abimeleque exclamou: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O rei estava com o povo, e Isaque estava aparentemente só, e responsável por um clã e por um rebanho ainda maiores do que aqueles que vieram com ele lá do Negueb. As coisas não foram tão bem para Isaque como foram para o seu pai Abraão. Eu fico pensando no que Isaque pensou naquele momento, e eu acredito que ele deve ter pensado a seguinte coisa: cadê Deus? Ele não estaria comigo? Bom, diante da situação, Isaque poderia comprar briga. Ele era poderoso, os filisteus estavam com medo. Ele poderia exigir a terra e armar um exército contra os filisteus. Ou ele podia ir embora, como Abimeleque havia sugerido. Isaque sabia que era o dono da terra. Deus havia dado a ele. Mas Isaque era um homem pacífico, ele evitava conflitos. Não era muito do feitio dele partir para cima, sabe? Por isso ele preferiu mudar e seguir o que Abimeleque tinha dito. Ele passou a acampar no Vale de Gerar, na parte baixa da terra. Abraão também tinha vivido lá por um tempo e tinha cavado poços na região. Contudo, logo depois que Abraão morreu, os filisteus também encheram de terra aqueles poços cavados por Abraão. Isaque sabia onde seu pai tinha cavado cada um dos poços, e por isso, antes mesmo de tentar encontrar poços novos, reabriu aqueles que o pai tinha cavado, que o pai tinha aberto, e deu a eles os mesmos nomes que o seu próprio pai havia dado. Isaque era um homem muito esperto. Ele não ia perder tempo, sabia aproveitar os recursos e as informações que tinha em mãos. No período dos patriarcas, os homens nomeavam o que descobriam, a respeito da terra que o próprio Deus havia dado a eles. O Deus Criador fez os céus e a terra. Ele sabe de cada veio d'água, cada oásis, cada deserto, cada tipo de árvore, cada relevo. Mas à medida que seus feitos são descobertos pelo homem, ele se alegra que o homem dê nome, assim como Adão fez lá no começo, quando nomeou cada animal. O homem deve seguir dominando a terra como Deus ordenou e em amor, a exemplo do Pai. Antes de fazer novas descobertas, Isaque então resolveu honrar o seu pai Abraão, reabrindo os poços e mantendo os nomes que o próprio Abraão tinha dado. Isaque entendia a importância da tradição, do legado. Ele foi inteligente ao poupar tempo cavando em lugares que poderiam não dar em nada, sabe? Além de gastar recursos e desgastar os seus próprios servos. Ele honrou seu pai, mantendo o que ele havia feito, e também o honrou ao progredir, seguindo para encontrar novas fontes d'água, expandindo o que seu pai havia construído. Isaque deu continuidade ao que o pai fez, foi além. Ele não destruiu o passado para construir algo completamente novo, mas ele também não ficou preso no passado, como se não houvesse mais nada para ser explorado. Com isso, nós precisamos aprender. Cuidado com o orgulho e a rebeldia diante do legado da tradição, mas cuidado também com o culto à tradição humana e a rejeição daquilo que é novo e que pode vir da parte de Deus. Bom, Isaque reabriu os poços de Abraão e avançou para cavar outros. Foi assim que os seus servos encontraram um novo veio d'água no Vale de Gerar. Assim que Isaque achou esse veio d'água, encontrou resistência, sim, pois os pastores de Gerar, que usavam aquela região para pastorear os seus rebanhos, começaram a discutir com os pastores do rebanho de Isaque, alegando que a água encontrada era deles. A grande discussão era a seguinte: de quem é a água? De quem achou ou do dono da terra? Não é tão simples quanto parece. É como aquela velha pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pois bem, diante da discussão, que aparentemente não ia dar em lugar nenhum, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, que significa contenda, e resolveu seguir para o próximo. Sim, ele resolveu seguir adiante e não partir para cima. Mais uma vez, Isaque, o pacífico Isaque, não quis arrumar briga. Resolveu deixar para lá e seguiu para encontrar outro lugar. Anda, arrasta o acampamento, levanta a poeira, pés inchados, boca seca. E assim os servos acharam outro poço. Sim, ressurge a esperança e... mais discussão, sim, mais discussão.
Isaac não tinha mesmo 1 minuto de paz, não tinha 1 minuto de sossego. Dessa vez, escolheu para o poço o nome de Sitna, porque ali ele encontrou inimizades. Agora já deu, né? Agora Isaac vai para cima. Não, não vai. Mais uma vez, o pacífico Isaac levanta seu acampamento com todo o seu clã, buscando um lugar onde pudesse finalmente respirar. Nessa altura do campeonato, já não havia mais lavoura, tinha ficado lá em Gerar. Quando eles migravam, eles se afastavam dos poços conhecidos, então logo precisavam recomeçar e encontrar outros poços. E assim eles fizeram. Recomeçaram, recomeçaram e recomeçaram tantas outras vezes. Com todo esse tempo, o rebanho já não devia estar crescendo como de costume, o clã deveria estar cansado, os servos desesperançosos, cansados de cavar e não darem nada no fim das contas. Então, lá vai o nosso querido e tranquilo Isaac, se arrastando, chutando o chão, cabisbaixo e pensativo. Até quando? Cadê o Senhor? Ele não estaria comigo? Não me abençoaria? As pessoas em breve ficarão com fome, não vão caminhar mais comigo, vou perder a autoridade, não consigo dar descanso ao meu povo. Estou com medo, medo de morrer, medo de matar o povo, medo de não encontrar um lugar. Senhor Isaac, podemos seguir viagem? Claro, vamos seguir. Então, chegam a uma nova região e, eureka, encontraram mais um poço e pasmem, dessa vez ninguém discutiu. Eu posso imaginar Isaac respirando, sentindo alívio em seu peito, uma onda de satisfação preenchendo seu corpo, da mesma forma quando andamos muito, sabe, por horas e os pés estão inchados, doloridos e finalmente nós podemos sentar. Com os pulmões cheios de ar e os braços estendidos em sinal de gratidão, imagina Isaac dizendo em bom tom: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Agora sim, agora vamos nos desenvolver, vamos nos estabelecer, vamos frutificar e não apenas sobreviver. Deu ao lugar o nome de Rehobote, que significa lugar amplo, onde há espaço para viver. Bem, parece que a ausência de conflito era para Isaac um sinal de que Deus estava agindo. Como se ao perceber que a ausência de discussão pelo poço fosse finalmente a bênção de Deus chegando sobre a sua vida. Meu querido, e você? Quando se sente abençoado? Quando tudo está caminhando bem? Quando tudo segue conforme seus planos? Quando não há conflitos ou nenhum tipo de resistência? Bom, dali Isaac foi para uma região conhecida, Berseba. Seu pai também havia estado por ali no passado, e ali invocou o nome do Senhor debaixo de uma tamareira plantada por ele mesmo. Logo depois de ter firmado um acordo com o rei Abimeleque em gratidão ao Senhor. Isaac, sabendo de tudo isso, pode ter desejado ir à tamareira, agradecer a Deus pelo espaço novo, respirar, meditar. Pode ter lembrado de quando seu pai era vivo e passava horas ali conversando com o Senhor. Então eu imagino Isaac debaixo da tamareira, mais ou menos assim. Pai, o que vocês tanto conversavam por aqui, hein? Como eu gostaria que o Senhor estivesse aqui agora. O que eu deveria fazer? Por quanto tempo vou conseguir ficar aqui? Para o Senhor devia ser muito mais fácil. Deus falava com o Senhor o tempo todo. Agora comigo já faz tempo que ele não aparece. Eu fui expulso da terra, fiquei sozinho. O rei não ficou do meu lado. O povo me queria, era longe. Encontrei tanta resistência no caminho. E nada do seu Deus, Pai, nada do seu Deus. Onde ele esteve, eu estou com medo. Onde ele está? Quando de repente, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Deus apareceu mais uma vez a Isaac. Deus aparece a Isaac como sendo o Deus de seu pai Abraão. Isaac conhecia o Deus de seu pai. Isaac viu seu pai viver com ele a vida toda, viu seu poder e sua fidelidade. Deus está dizendo: sou eu mesmo, Isaac, o mesmo Deus, o Deus de seu pai, e agora estou falando com você.
Deus diz para Isaac não temer. E se Deus diz isso, é porque isso realmente faz diferença. Não é como quando um amigo te diz, olha, fica bem, não fica triste não. Não, não temas de Deus, ele faz diferença. Deus havia prometido a Isaac que estaria com ele e o abençoaria, se permanecesse aquele período em Gerar. Isaac permaneceu, e Deus de fato esteve com ele e o abençoou em todo o tempo. Quer ver uma coisa? Vamos voltar à história. Onde estava Deus? Eu vou te contar. Deus estava quando Isaac teve inteligência para buscar a alternativa de fazer lavoura na terra. Deus estava quando permitiu que Isaac enriquecesse e enriquecesse muito com uma lavoura em tempos de fome. Deus estava quando permitiu que os servos de Isaac encontrassem poços d'água numa região desértica, como se isso fosse muito fácil de acontecer. E eles não encontraram só um, mas vários poços. Parece até que os poços seguiam Isaac por onde quer que ele fosse. Deus esteve com Isaac o tempo todo. Deus abriu espaço para Isaac vez após vez. Deus o fez prosperar em momentos improváveis. Esteve com ele em cada decisão tomada de prosseguir e não de fazer guerra. Deus disse a Isaac que se ele ficasse, confirmaria o juramento. E nesse momento em que ele aparece para Isaac, é exatamente isso que ele faz. Ele confirma o juramento. Diz que multiplicará os seus descendentes por amor ao seu servo Abraão. Isso porque Deus tinha estabelecido uma aliança com Abraão. E Deus, ao contrário do homem, não quebra alianças. Deus é fiel em toda e qualquer circunstância. A exemplo do pai, Isaac reage a essa manifestação de Deus construindo um altar. E ali ele agradece e reconhece a fidelidade e a bênção de Deus. Ele reconhece que Deus sempre esteve com ele. Ele então arma o seu acampamento na região e os seus servos encontram mais um poço. É claro, o que você achou que ia acontecer? Eles eram especialistas nisso e os poços seguiam Isaac. Deus realmente estava com ele, por isso havia abundância de água. Nós temos a tendência de condicionarmos a presença de Deus à ausência de conflitos, dificuldades ou resistências. Contudo, nós precisamos lembrar que somos peregrinos nessa terra. Todo aquele que está debaixo da aliança com o Senhor, todo aquele que entregou sua vida a Cristo, agora pertence a Deus, foi gerado de Deus e por isso é estranho a este mundo. É natural, muito natural, que encontremos resistência em terra estrangeira. Nós não somos bem-vindos, então vamos sim ter resistência, obstáculos, e justamente por estarmos debaixo do favor de Deus e não ao contrário. Ao sabermos que, ao estar com Jesus, podemos atrair problemas, isso pode nos dar medo. Mas a isso, o Senhor tem a seguinte resposta: não temas. Estar com Jesus pode ter afastado pessoas da sua vida e você nunca se sentiu tão só. Então agora eu te digo, não temas. Deus está com você. Ele habita no seu interior, Ele é o seu melhor amigo. Ele está em todo aquele que crê. Então acredite, você tem irmãos espalhados pelo mundo. Estar com Jesus pode ter causado dificuldades financeiras na sua vida, porque você precisou abandonar velhas práticas que não fazem mais sentido. Não temas, Deus o abençoará. Apontará novas estratégias, novos caminhos. Siga fazendo sua parte, trabalhando com diligência. Siga obedecendo a Deus. Ele cuida de você. Estar com Jesus pode ter gerado problemas em seu casamento, porque talvez seu cônjuge não creia como você. Não temas, Deus está com você. Ele é o teu consolo, Ele é o alvo do seu amor, Ele é tudo o que você precisa. E Ele pode usar o teu exemplo para alcançar o teu cônjuge. Se refugie no Senhor, tenha como alvo amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se permita ser um testemunho vivo de quem Deus é e deixe Deus fazer o trabalho dele. Você não pode mudar ninguém, mas pode se relacionar com o Senhor. Se concentre nisso. Estar com Jesus pode ter feito de você um alvo de chacota. Mas acredite, não temas, Ele está com você e segura a sua mão enquanto você chora no banheiro do trabalho, da faculdade ou da escola. Estar com Jesus pode ter feito com que você perdesse a sua família. Não temas, Deus é o seu Pai. Ele te consola, te fortalece, te ajuda. Ele te ama mais do que a sua própria mãe. Estar com Jesus pode ser sim a causa de alguns problemas, mas estar com Jesus é com certeza, sem dúvida alguma, a solução de
todos os problemas. A Bíblia diz que Jesus está no Pai e ambos estão em nós. Aqueles que confiam suas vidas ao Filho de Deus passam a ter o próprio Deus habitando em seu interior. Isso significa que jamais haverá falta d'água, pois Jesus Cristo habita em nós. Ele é a água da vida. Do nosso interior jorra água para toda a eternidade. Ele é tudo o que precisamos para sobreviver. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos aprender a reconhecer a fidelidade de Deus em tempos de dificuldades e em tempos de ausência de conflito, porque Deus está nas duas situações. Ele permite que sobre a vida de seus filhos as duas estações cheguem e Ele nos ensina a viver em cada uma, se revelando em cada uma de forma diferente. Portanto, tire os olhos do problema, tire os olhos do ouro e os coloque em Deus. Procure o Senhor e você o achará. Procure conhecê-lo de acordo com cada estação. Você deve ter um ideal de vida favorável em sua mente, um ideal do que é ser uma pessoa abençoada. E deixa eu te contar, Deus é especialista em acabar com os nossos ideais. E glória a Deus por isso, porque Ele é o Deus da verdade, Ele quer nos libertar, portanto Ele não nos deixa no engano, Ele nos quer maduros. Não se engane, sua satisfação está nele, não nas realizações, não nas circunstâncias perfeitas, e isso só se aprende vivendo. Vá a Deus para viver cada fase conforme a vontade dele. Conheça ele em cada estação. Cave e você vai encontrar água, porque a água da vida habita em você. Olhe ao redor, encontre satisfação, contentamento no hoje, no agora. A vida acontece agora. Vá falar com Deus, desabafe com Ele, busque pelo Consolador. Ore pedindo para que Ele refine o seu olhar, quebre o ciclo da murmuração, do desespero que te cega. Levante a cabeça, tire os olhos da tela. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Olhe para o que você tem em mãos. Ouça o barulho da chuva. Ouça a risada da criança. Encontre beleza na sua vida. Encontre esperança. Entenda o que Deus tem para esse momento. Veja o que você não está vendo. Ouça o que não está ouvindo. Se taparem os seus poços, cave ouro.